Bom, gente, boa noite a todos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Luana, Carla, Fátima, Clécio, Daniele, Livraria Gospel Music, Amanda, Candace. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar para começar o nosso estudo de hoje, a lição de número 23. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito de Deus nos conduza pelos pastos verdejantes nessa noite. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos a meditar nela, Senhor, e que ela encontre guarida nos corações das pessoas que nos ouvem, que nos veem nessa noite. Obrigado pelo Teu cuidado, pelo privilégio de sermos Teus filhos. Perdoa as nossas falhas e pecados, em nome de Jesus. Amém. Bom, a internet não sei para olhar agora. Bom, nós hoje vamos trabalhar sobre o magistrado civil, a nossa lição de número 23. E o texto, a base para isso, está em Provérbios, capítulo 8, versos 14 a 16, que diz assim: Provérbios, capítulo 8, os versículos de número 14 a 16. Meu é o conselho sensato, a mim pertence o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. A nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, ela tem esse tema e trata esse tema com muito cuidado. É por isso que dentro desse cânon das Sagradas Escrituras eu procuro sempre trazer pessoas qualificadas para que a gente possa entender o cuidado de Deus para conosco desde o Antigo Testamento até hoje, nos nossos dias. Pois é assim que o Senhor trata com cada um de nós. Deus é um Deus equilibrado e tem cuidado de nossas vidas. Por isso nós o amamos e devemos reverenciar Ele a cada dia. Tratando desse tema, a confissão de fé diz o seguinte: os magistrados civis são instituídos por Deus para a sua própria glória e para o bem público. A Bíblia os chama de ministros de Deus. O povo precisa reconhecê-lo como tal. Devem-lhes respeito, honra e obediência. Os magistrados, por sua vez, têm o dever de reconhecer a origem divina do princípio de autoridade, esforçando-se para corresponder às finalidades para as quais são instituídos. Devem punir o malfeitor e amparar o bom, garantindo assim a ordem e a paz social. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. E para a gente tratar desse tema, alguém que conhece melhor do que eu sobre isso, eu convidei hoje, doutora Bárbara Aniele. Eu conheço por Aniele, mas Bárbara Aniele, e ela vai explicar de um modo mais simples, para que a gente possa entender de fato e de verdade o que é que esse tema traz para nós dentro dos dois parâmetros, tanto da parte bíblica quanto da parte prática social para nossos dias. Boa noite, Aniele. Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao pastor Silvano pelo convite, de estarmos aqui hoje e poder colaborar com ele para esse estudo acerca do magistrado civil.
Aniele, essa primeira pergunta, o que é o ofício de magistrado civil dentro do cano sagrado e dentro da sua profissão? Aniele é formada é bacharel em Direito e também já é da OAB da Paraíba, né, Aniele? Isso. Então, o que é que você tem para falar para a gente dessa primeira pergunta sobre o ofício do magistrado civil dos dois âmbitos? Bem, Silvan, respondendo a sua pergunta, antes de tudo, né, vale salientar que o termo magistrado civil, ele engloba não somente as autoridades como juiz, né, porque normalmente esse termo ele é usado fazendo como referência ao juiz, mas o magistrado em si, esse termo ele é usado para englobar juízes, promotores, ministros, toda autoridade que tem, que administra a justiça em si, certo? O ofício do magistrado, ele é exercido dentro dos tribunais ou fora dele, contanto que tenha essa finalidade, sabe? Contanto que tenha esse objetivo de administrar a justiça, certo? A magistratura em si, ela é o poder conferido a alguém, e esse poder ele é conferido por meio de um governo central, certo? E a partir do momento em que esse governo ele passa as suas atribuições para esse alguém passa a exercer o que é chamado de magistratura, que é a administração da justiça, certo? Então, diante disso a gente já pode fazer algumas observações. A magistratura ela é dada por um poder central. E a partir daí, né, a gente pode fazer a referência bíblica de Romanos 13:1, né, quando a palavra do Senhor diz que toda autoridade é instituída por Deus. Ou seja, a fonte do poder é Deus que institui toda e qualquer autoridade. Então, quando nós pensarmos, né, em autoridade, em magistrado, nós devemos imaginar que aquela pessoa que está ali administrando a justiça, ela foi sim instituída por Deus, porque Deus é a fonte do poder. Então podemos dizer ou a gente chega a uma conclusão que para o crente, de acordo com a confissão de fé, para alguém que se diz que é crente, que está nas suas funções eclesiásticas, ela deve respeitar tanto um pastor, um padre, como um vereador, um prefeito, na mesma esfera, e manter esse mesmo respeito com essas pessoas, é isso? Com certeza, né? A partir do momento que nós visualizamos que Deus é a fonte e é Ele que institui, nós devemos a mesma obediência. Principalmente por esse texto que você leu, né? De Romanos, capítulo 13, versículo 1. Agora, qual é o grande problema que a gente tem? Está aqui você que é doutora, está eu aqui do seu lado que sou um pastor. Qual é o problema que a gente tem? É que a confissão de fé ela traz isso à tona como um ensinamento, como uma doutrina. Por quê? Porque tem muitos crentes que têm dificuldade. Os crentes eles têm dois parâmetros. Tem crentes que só respeitam ou acham que as autoridades para eles só são pastores, presbíteros e tal, esse tipo de crente. E tem outro crente que ele acha que essa autoridade eclesiástica não é uma autoridade, então ele não respeita. Ele só respeita de doutor para cima. O que a gente pode aí, em duas palavrinhas, falar sobre isso? Primeiramente, né, vou citar aqui um artigo da Constituição, né, que é o artigo 5º, 2, é muito conhecido, né, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, certo? E daí a gente já pega esse ganchinho para a Bíblia, certo? Da mesma forma que você respeita o seu pastor, você tem que respeitar uma autoridade, um magistrado ou qualquer outra autoridade, porque essa autoridade ela foi instituída por Deus, certo? Então, se a própria lei do homem diz que você deve respeitar essas autoridades, você tem que respeitar não só o seu pastor, como
a autoridade secular. Amém. Uma resposta muito íntegra. Eu acho que é por conta disso, das pessoas não respeitarem nenhum e nem outro, que o mundo ele vive num caos. Crentes que não respeitam pastores e cidadãos que não respeitam as autoridades no dia a dia, etc. E tal. E quando isso parte para o pressuposto de que o crente não respeita nenhum nem outro, aí a coisa fica mais feia ainda, né? Pessoas, por isso que a Bíblia diz que há pessoas no nosso meio que envergonham o Evangelho. E eu ficava muito tempo pensando por mim, como é que um crente envergonha o Evangelho? E é desse jeito. Quando o crente, por exemplo, é obrigado na cidade a usar capacete, aí o crente vai e não usa. Ele está desobedecendo aos dois, a Deus e às autoridades. Logo, quando ele desobedece à autoridade, você falou aí uma coisa muito importante, da questão de lei, porque é uma lei, e se a gente é brasileiro e somos cidadãos brasileiros, a gente tem que cumprir as leis federais, estaduais e municipais, e a partir do momento que você não as cumpre, você está pecando. Então você está tanto desobedecendo as leis como pecando. Esse segundo ponto aqui, ele fala o seguinte: o exercício da magistratura. E ele faz duas perguntas, né? Visa a promoção da justiça e garante a paz social. E o outro é que é lícito aos servos de Deus. Como é que a gente difere esses dois princípios aí da magistratura? Bem, explicando para vocês de uma forma mais simples, o exercício da magistratura, ele ocorre da seguinte forma: o magistrado, para administrar de forma eficiente a justiça, ele precisa se colocar acima das partes. O que significa isso? Ele não se coloca acima das partes de forma hierárquica, mas ele se coloca acima das partes para visualizar melhor a situação, para visualizar melhor o contexto daquele problema, daquele conflito, e poder assim resolver aquele problema de forma imparcial. Porque se ele deixar de se colocar acima das partes, ele não vai conseguir visualizar o problema de forma imparcial. E a imparcialidade, ela é uma dos principais princípios da magistratura. Se o magistrado, por um acaso, se coloca à direita ou à esquerda, ele vai tender a ser parcial, e dessa forma ele não vai obter o objetivo principal, né, que é a justiça. Ele não vai conseguir ser justo. E da mesma forma, Silvana, eu consigo enxergar isso na Bíblia, fazendo essa referência à Bíblia, como se Deus delegasse essa atribuição ao juiz. No momento em que ele se coloca acima das partes e consegue visualizar, é Deus atribuindo, Deus delegando essa atribuição a ele, para que ele possa, com esse atributo, fazer a justiça, né? Chegar nesse objetivo final. Até porque a gente não pode exercer todas as funções. Tem funções de membros da igreja, que o pastor não. Eu me lembro que uma vez um membro me procurou para eu tentar resolver um problema dele, e eu disse a ele: olha, quem pode resolver esse problema é o psicólogo, é o psiquiatra. Então, dentro desse estudo que a gente está tendo aqui, do exercício da magistratura, há casos que o pastor não vai resolver de um modo, deixa eu ver como é que eu coloco. Já que a magistratura são constituídas por Deus, você só orando não vai resolver. Você tem que orar mais, tem que procurar um profissional da área, e esse profissional é o magistrado, para que ele possa resolver. O grande problema que eu vejo é que há muitos crentes, né, nós cremos numa teologia reformada, e existem alguns crentes, alguns cristãos que não seguem a linha reformada, que eles entendem que a sua justiça é só Deus, e esquecem os profissionais, né? Não, Deus vai tomar conta, Deus vai... E a gente entende que não é assim, né? Que existe uma pessoa como você, que foi constituída por Deus para resolver o problema de que Deus não vai resolver, porque o texto da Sagrada Escritura diz que o que cabe a Deus é o impossível.
mas o que é possível para os profissionais, isso ele deixou para pessoas capacitadas. Quer fazer mais uma colocação sobre isso? Deus ainda fala mais, né? Na sua palavra, né, para as pessoas que você disse, como acreditam que Deus é a própria justiça, Deus vem com a sua palavra, que é a expressão de Deus. Ele vem com a sua palavra e diz, não, eu instituo a autoridade, eu sou a fonte. Então, se você crê em mim, você tem que crer na instituição da autoridade, isso, certo? A gente precisa, muitas vezes, né, deixar de ter esse olhar assim, mais espiritualizar tudo e começar a analisar o que Deus realmente fala, né? É porque a quem queira, não vive, mas a quem queira viver de um modo que tudo para ele é espiritual. Realmente. E que essas pessoas precisam entender que a gente ainda vive num mundo caído, pecaminoso, e que muitas coisas pelas quais a gente vive são conduzidas ainda por meio do pecado. A gente não sabe quem foi que fez o pão. Se foi uma pessoa que está brigado com a mãe, com o pai e tal, a gente vai lá, compra o pão e traz para casa para abençoar. Mas tem gente que acha que tem que comprar o pão numa padaria de crente. Só de crente. Se não tiver, ele não compra, etc. e tal, né? Mas vamos lá para a terceira parte aqui. Quais são os deveres, então, desses magistrados para com o povo? Quais são os deveres? E aí eu tenho uma pergunta aqui muito interessante dentro disso. Você é crente, graças a Deus. Aí, além de você ser crente, você é doutora, perita nesse aspecto. Acontecendo dois problemas com um crente e com um não crente. Eu estou perguntando a você porque você está do meu lado. Então, o que é que acontece? Os deveres vão ser um maior do que o outro, vai ter dois parâmetros, ou qual seria então, para explicar a quem está nos vendo, o modo correto de exercer esse serviço? Repete a pergunta. A pergunta é o seguinte: os deveres. Certo. Suponhamos que tem duas pessoas que cometeram o mesmo delito. Certo. Mas um é crente, membro, companheiro da sua igreja. O outro não é. Dentro disso aqui, você vai usar 2 pesos e 2 medidas, ou vai fazer conforme eu acho que é a pergunta número 2, de exercer a paz e o exercício para ambas as partes? Bem, respondendo a primeira pergunta, né? Deveres do magistrado para com o povo, não é isso? O dever do magistrado para com o povo é agir de forma imparcial, promover a resolução dos conflitos, promover a paz social, a justiça, certo? E quanto à segunda pergunta que você me fez, se em um caso eu tivesse que julgar 2 pessoas, né? E uma delas fosse crente, e meu amigo, e o outro não. Primeiro, à luz do Código de Processo Civil e moralmente falando, eu não poderia julgar esse caso. Por que eu não poderia julgar? Porque a lei me declara uma pessoa impedida. O juiz, quando ele tem algum tipo de afinidade com qualquer das partes, ele é declarado impedido de julgar aquele caso. E mais, ele tem que se promover, né? Tem que tipo assim, se denunciar que ele conhece aquela pessoa, ele tem que sair do processo de alguma forma. Caso ele não faça isso, vai ter mais problemas, né? Pode chegar até a perder o seu cargo por conta disso. E assim, moralmente falando, eu também, biblicamente falando, melhor dizendo, eu também me isentaria de julgar um caso como esse, porque você sempre tende a julgar com o coração, né? Claro que você ia tender a se corromper de alguma forma. Então, o ideal é que em uma situação como essa, você não julgue. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque, como a gente estava falando da questão de que as pessoas às vezes querem espiritualizar tudo, há quem queira, quando acontece isso, fazer o seguinte: o meu advogado vai ser fulano, porque conhece minha mãe, porque conhece meu pai, ou porque é meu parente. E a resposta aqui foi dada, que nesse caso não se pode se fazer isso, por conta do grau de parentesco, de conhecimento que há, para que as coisas não aconteçam pela forma da emoção e não da razão. Não é isso? Isso.
Tem mais alguma coisa para a gente falar aqui nessa parte dos deveres? Reconhecer a justiça do povo de Deus, defender princípio de liberdade religiosa, garantir a prática religiosa, coibindo qualquer forma de preconceito ou punição por motivo de fé, não tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos, nem intervir na matéria de fé. O que a gente pode ver aqui, por exemplo, tem uma palavra que chegou agora, isso é uma palavra muito usada nos termos pelas pessoas por aí, da questão dos deveres como é que se diz, de ter abuso de poder. Por exemplo, no meio eclesiástico, há pastores que eles têm abuso de poder espiritual. Joga a mesa em cima na hora da reunião do conselho e diz o seguinte: quem manda aqui, isso é um termo muito clássico, quem manda aqui sou eu. Ele está usando a autoridade, abuso de autoridade eclesiástica. E isso é antibíblico, é antiético, não se pode fazer. E eu tive um professor de teologia pastoral que ele disse: quando um pastor ele vier chegar a dizer isso, é porque ele já perdeu todo o poder que ele tem. Né? O que é que a gente pode falar então dessa parte das pessoas que têm autoridades constituídas por Deus, um policial rodoviário federal, um prefeito, e ele pegar uma parte menor dessa frase que você falou no início e usar isso como dessa autoridade. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, e como isso pode ser visto dentro da igreja? Alguém que tem essa autoridade, é crente, alguma dessas pessoas, prefeito, vereador e tal, algum desses policial e tal, e quer usar desse título que ele tem, desse poder que ele tem, para ser beneficiado na igreja. Você tem alguma coisa que fale sobre? Tenho sim. Referente aos magistrados e aos policiais, como você falou, as pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre a sociedade, né? Elas têm como referência nossa lei maior, que é a Constituição, e suas leis específicas, as leis da magistratura, dos policiais federais, enfim. Elas têm a sua lei e aquilo ali vai criar uma barreira, né? Um campo de atuação. O seu poder, o poder que é dado para elas, é um poder, entre aspas, limitado. Por quê? Aquela lei, aquele código, ou qualquer outro tipo de regimento que vem a fazer essa delimitação. Até onde eu posso usar meu poder, até onde eu posso ir, entendeu? E assim, partindo para o campo de pastores, eu acho que assim, da mesma forma que um magistrado tem o seu código de ética, leis que fazem ele ter esse limite de atuação, da mesma forma os pastores devem usar a Bíblia, que é a palavra de Deus, para ter essa limitação, certo? Porque mesmo que eu tenha autoridade, nenhuma autoridade é maior que a de Deus. E eu preciso ter limites, eu preciso saber até onde eu posso ir, até onde é o meu campo de atuação. Eu acho que o que falta realmente, por experiências que eu já vivi no mundo gospel, eu acho que o que falta dos pastores é bom senso e coerência, certo? Muitas vezes um pastor chega a abusar desse poder, como o Silvão disse, porque já perdeu ele e precisa usar dessa força, né, para ter algum tipo de autoridade com seus membros. A autoridade espiritual já não existe mais. Já não existe mais. Então ele vai usar a autoridade que ele tem como pastor, como título. Eu acho que assim, quando eu tenho uma autoridade, eu não preciso chegar a esse ponto. Porque se você tem autoridade sobre mim, eu respeito isso, você não precisa usar dessa força do abuso de poder para fazer eu obedecer a algum tipo de ordem. Porque eu vou entender que você é uma autoridade, que você tem o poder. Isso é necessário, como você disse, quando a gente já não existe mais esse poder, quando já não existe.
Ok, muito bem. Então precisamos refletir muito sobre isso, porque isso também faz parte da vida do ser humano no seu dia a dia, e há quem queira se ausentar dessas responsabilidades. O que, Aniele, a gente pode entender como crente das responsabilidades que a gente tem? Primeiro, porque tem um texto na Bíblia que ele é muito mal usado, mal colocado. As pessoas usam ele de uma forma muito mal. Por exemplo, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E eu conheço muitos crentes que tomam esse texto, né, e querem desobedecer a essas autoridades que foram constituídas por Deus. Como é que vocês, na sua área, enxergam isso? Pelo menos a gente enxerga, eu vou já responder a minha parte, né? A gente enxerga que é uma aplicação errônea. Porque todas as autoridades, se todas as autoridades são constituídas por Deus, então a gente tem que obedecê-las. Exato. Da forma que, mesmo que a pessoa de lá, mesmo que a autoridade lá do outro lado esteja errada, mas a gente tem que fazer a parte da gente e fazer aquilo que a demanda da autoridade está fazendo. E eu, como pastor, aconselho as pessoas que eu ensino a serem obedientes às autoridades, porque isso é bíblico. Mas há quem não faça. E aí, como é que fica? Então, desobedecer ordens, né? Esse é o X da questão. E esse texto bíblico que você citou também é bem importante, né? É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Alguém usa esse texto para se beneficiar dele. Certo. Só que, com base em tudo que a gente já viu aqui hoje, a gente pode perceber que tanto as leis como as autoridades são a própria expressão da vontade de Deus. Porque as autoridades são fonte do poder de Deus, elas são constituídas por Deus. Então, assim, vou citar aqui para vocês duas situações, né? Você obedecer às leis, ao mesmo passo que você está obedecendo a Deus, você obedecer às autoridades, né? Uma ordem de qualquer autoridade, quando essa ordem é lícita, certo? Quando essa ordem é lícita, você está obedecendo a Deus, porque, como eu já falei, a autoridade é a própria expressão da vontade de Deus. Porém, quando essa autoridade ela te dá uma ordem ilícita, aí eu já mudo o meu campo de visão. Isso. Porque o que está na Bíblia, a palavra de Deus, ela é maior, sim, do que uma ordem ilícita de uma autoridade. Porque, apesar da autoridade ser constituída por Deus, ela é humana como nós somos e pode tender a errar. Então aí, se você tiver um conflito entre obedecer uma ordem ilícita ou obedecer a palavra do Senhor, é claro que você em outras palavras, você está querendo dizer o seguinte, que não é só porque eu sou crente que eu tenho que obedecer, que eu vou obedecer a uma ordem que seja ilícita. Exatamente. Eu tenho que fazer peneirar, averiguar os fatos para poder eu obedecer a essa autoridade. Exatamente. Do lado de lá. Mas o grande problema que a gente tem é que muitos crentes não conseguem nem averiguar as suas próprias leis do cristianismo, quanto mais essas de fora. Por isso, há muitos que tropeçam. Tem muitos que usam esse versículo que você disse, né? Você citou, e acabam se corrompendo, porque tem crente que não respeita uma fila, por exemplo. Isso, certo? Bem. Começa a corrupção daí, cobra das autoridades, né, que ajam de uma forma correta, que eles sempre estejam certos, de acordo com a lei, mas já que eu não preciso obedecer a lei dos homens, é mais ou menos isso, né? Já que eu não preciso obedecer a lei dos homens, que eu tenho que obedecer somente a Deus, eu vou furar uma fila, eu vou me corromper, eu vou aceitar dinheiro ilícito de candidatos, e por aí vai, né? Então você não pode usar desse argumento, né, desse versículo que Silvano citou, para acabar se corrompendo na sua vida, porque você precisa ter, inclusive, princípios bíblicos que lhe fortaleçam e lhe dêem uma base de caráter para você mesmo cumprir todas as leis.
Na sequência, e já caminhando para isso que você falou, não podemos deixar de falar no que está acontecendo nos dias atuais, né? Começo das eleições, né? Aí os candidatos já começam a estar aí, e aí eu tenho a minha opinião particular, a Bíblia tem a opinião dela, e a gente fica envergonhado com alguns tipos de crente. A confissão de fé, ela diz o seguinte: os deveres do povo, isso aqui é os crentes, para com o magistrado civil. Aí aqui tem 1 Timóteo capítulo 2, intercessão. Na minha opinião, antes da gente começar aqui, eu estava falando com você disse uma coisa interessante. A sua mãe é candidata e teve eu não sei como é que chama, teve um outro mandato lá atrás que ela não ganhou. E você citou uma coisa muito importante. Você disse o seguinte: ela não ganhou porque foi feita completa. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Só que há muita gente que não entende isso, que não entende que todas as coisas estão debaixo da mão de Deus. Se é todas as coisas, a política também está. Agora, qual é o grande problema sobre a intercessão? É que há crentes que orem para fulano não ganhar. Há crentes que, por exemplo, eu creio assim, se na nossa cidade, que é pequena, eu vou partir do pressuposto da nossa cidade. Se a nossa cidade é pequena e tem alguém que é candidato e é crente, certo? A minha opinião como conselheiro é que os crentes dessa cidade, eles devem votar em crentes. Não é porque é a sua mãe, não. Eu estou falando de crentes e dos crentes da cidade. Certo? Eu não falo aqui de alguém que eu já vi, né? Vote para vereador, pastor fulano e tal. Não, pastor foi chamado para pastorear ovelhas. Isso aí é outro assunto. Eu falo de crente. Se tem um candidato na sua cidade que é crente, você conhece a vida, a conduta de família, etc. e tal, eu acho que primeiro a gente deve fazer isso que está aqui na confissão: orar por essa pessoa, para que essa pessoa seja dirigida por Deus, seja alcançada por Deus, e etc. e tal. E a minha opinião também é que os crentes tenham essa consciência de votar em crente, porque entendendo o pressuposto da Bíblia, que todas as autoridades são constituídas por Deus, e aqui está alguém que foi constituído duas vezes: primeiro porque foi chamado para ser crente, e depois porque está tomando aí essa atitude. Ou você tem outro pensamento? Não, eu concordo com você, e inclusive eu acho que tem uma coisa muito falha no sistema judicial, que é a falta de informação. Eu acho que as pessoas deveriam ter mais acesso e conhecer mais o trabalho dos magistrados, porque se conhecessem, saberiam o quanto é difícil, o quanto são perseguidos, o quanto é difícil. Você é administrador e você sabe, é muito difícil administrar, é uma carga muito pesada em cima de você em todas as áreas, tanto espiritual quanto material. É muito difícil. Muitas vezes essas pessoas se sacrificam, sua família, se expõem muito. E assim, se as pessoas soubessem o quão difícil intercederiam mais, honravam mais, respeitavam mais. Eu acho que esse é o dever do crente: é interceder, é orar, e estar sempre pedindo a Deus que esteja capacitando essas pessoas para fazer justiça de forma correta. O nosso papel quanto evangélicos, quanto cristão, é sim interceder e honrar e respeitar essas pessoas. Quando eu falei nisso, eu me lembrei, né, de que há a possibilidade de alguém como crente administrar bem esse cargo de vereador, de prefeito, de presidente. A gente viu isso já nos Estados Unidos. Quem conhece a história, quem conhece de história de política sabe, né? Eu tenho aqui um livro muito bom, que é o Calvinismo sobre a luz de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper
foi um político que ele teve essas ideias. Agora, o que é que eu gosto de Abraham Kuyper? Sou alguém que lê muito sobre ele, e o que é que eu gosto? Que Abraham Kuyper era um pastor. Só que quando ele... Deixa eu fazer uma pergunta aleatória. Martin Luther também, né? Martin Luther King também foi político, né? Era pastor. Só que o que é que ele fez? Ele disse, olha, a partir de hoje que eu estou candidato, eu não sou mais pastor. Eu sou crente, mas eu não vou assumir o cargo do pastoreio, sei lá, de alguma coisa dentro da igreja. Mas há como você servir a Deus e servir a sociedade. Aliás, isso deveria ser um pressuposto para servir melhor, porque você ia ter uma consciência melhor, uma análise melhor, o correto seria errar menos. Note o que eu estou dizendo, você não ia deixar de errar, mas errar menos. Então, essa seria a ideia de cada crente. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, não deixe de orar por essas pessoas. Se você é um crente, se você tem comunhão com Deus, a Aniele falou uma coisa aqui muito interessante, da questão de como é difícil administrar. Às vezes o nosso papel como cristão é só julgar, eu vou falar numa linguagem bem popular aqui, meter o cacete, e a gente não sabe quanto, por exemplo, no caso da mãe de Aniele, quanto tempo ela investe em oração de madrugada, a própria Aniele, quanto tempo ela ora a Deus, para Deus proteger a sua mãe de ataques, de falácia, etc. e tal. E nós, como cristãos, qual é o dever do cristão? Não é orar um pelos outros? Vamos fazer isso? Está aqui na nossa confissão, é uma atitude e uma ideia da confissão. A outra que ela faz aqui é a questão de honrar. E vez por outra, eu estou pregando na igreja e eu falo sobre isso, que eu tenho uma grande dificuldade com alguns crentes que fazem, sabe o quê? Veja bem, se eu votei ou não no atual prefeito, ele é meu prefeito. Eu não sou um cidadão daqui? Sim. Mas há crentes, eu estou falando para crente, viu, gente? Mas há crentes que, porque não votou, ele chega para mim e diz, olha, o teu prefeito, meu amigo, ele é o seu também, a menos que você não seja dessa cidade. E aqui está, 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, a questão de você honrar. Se você é crente, é obrigação sua honrar qualquer autoridade, se é um prefeito, se é doutora Aniele. Mas eu não vou chamar ela de doutora porque eu estudei com ela e eu brinquei de toca com ela. Isso não importa. É importante a questão da honra. Você precisa entender isso. Qual a sua palavra sobre isso, Nélio? Quando a gente fala de honra, né, para a gente não se confundir, tem muita gente que confunde honrar com bajular, certo? E são coisas distintas. Para você honrar uma pessoa, você não precisa bajular essa pessoa, você não precisa estender o tapete vermelho para ela passar. Basta que você respeite de forma sucessiva e integral o que essa pessoa se tornou, o que essa pessoa é. Isso é honrar, para mim, sabe? E também pegando esse gostinho de honra, uma coisa que você falou, né, de crente votar em crente. Sobre isso, o que eu acho? Eu acho que, inclusive, isso está na questão de representatividade. A ideia da política é ela ser boa, sabe? A ideia da política é que ela seja a expressão mais bonita da democracia. E é o que realmente deveria ocorrer, mas a gente sabe que não ocorre, né? Sim, sim. E o voto tem o objetivo de você exercer essa democracia através do seu voto, votando ali em alguém que te represente, certo? Então, se você é crente, o correto seria, como o Silvão falou, que você votasse em alguém que te represente. Então, isso te leva a refletir. Será que você, nessa eleição, vai votar em alguém que realmente te representa? Ou você vai votar por interesse pessoal ou diversas outras questões? Como crente, pense nisso que Silvão falou. Pense se realmente você está votando em alguém que te representa enquanto evangélico, enquanto representante e testemunha de Deus. É essa a reflexão que eu tenho. Só abrindo parênteses aqui, Abraham Lincoln fundou a Rising University em Amsterdã em 1880 e serviu como primeiro-ministro da Holanda de 1901 a 1905. Ok? Outra coisa que a Aniele falou, e eu quero dar
uma palavra sobre isso, é o seguinte: irmãos, nós somos crentes. Qual é a ideia, qual é essa ideia da questão do voto? Primeiro, a igreja presbiteriana, ela usa um sistema parlamentar. Por exemplo, existem os votos, as eleições para pastores para 4 anos. Existe a igreja presbiteriana, o nome é presbiteriana por causa disso. Você escolhe, a igreja escolhe os presbíteros para representar a igreja. Ponto. É feito por meio de votação. É feito por meio de votação. Eleição constitucional, a gente usando o manual presbiteriano e todas as formas legais. Ponto. Outra coisa, em relação a ser crente e a honrar todo esse panorama que a gente está se tratando aqui, irmãos, me diga uma coisa: você é crente, você diz que é temente a Deus, você diz que é servo de Deus, você diz que é filho de Deus, aí você vai deixar de votar num crente para votar em alguém que tem envolvimento com espiritismo, com macumba, com etc., primeiro, que adora outros deuses. Como é que fica a sua conduta diante de Deus? A Aniele no começo aqui falou sobre leis. A Bíblia é constituída de leis. E dentro das leis estão os mandamentos. E dentro dos mandamentos está o primeiro mandamento: não terás outro Deus. Não terás outro Deus. Como é que você vai votar em alguém? Eu não estou falando aqui em pessoas que são cristãs, não. Certo? Há pessoas que não são crentes, mas são cristãs. A gente precisa separar isso. Eu falo de alguém que é contra a família. Eu falo de alguém que é contra a educação. É a favor do aborto. É a favor de coisas que está fora do padrão do cristianismo. Então pense direitinho nessa questão de você interceder pelas pessoas. Você vai orar por alguém que é a favor ao aborto? Você vai orar por alguém que é a favor de coisas que não batem com a doutrina, com a sua doutrina, com a sua convicção de fé? Preste atenção, preste muita atenção naquilo que nós estamos falando e que nós estamos tratando nesta noite. Então, intercessão, honrar, pagamento de tributos e impostos. Isso é um tema relevante dentro da igreja e que há muitos crentes que, por exemplo, contratam você para resolver o seu problema, e quando o seu problema está resolvido, cadê os honorários? Isso se estende da igreja e vai para fora. O que é que a gente quer que a Aniele tenha a falar sobre essa questão? Bem, eu sou muito suspeita a falar, né? Quase um ano advogando e eu já tive diversas situações constrangedoras, inclusive com pessoas evangélicas, não é? Porque assim, as pessoas confundem muito a amizade com o lado profissional e até mesmo os irmãos da igreja, né? Eu já tive que aceitar propostas absurdas, já tive que me submeter a situações absurdas para não causar um mal-estar. Então eu acho assim, que Deus ele é justo. Então eu passei todo um processo, estou dando meu exemplo só para explicar melhor para vocês. Eu passei todo um processo, eu estudei 5 anos, eu passei numa prova de 2 fases e hoje eu sou advogada e exerço a advocacia. Então chega uma pessoa para mim e diz que está com um problema. Eu estudei 5 anos para resolver, para saber resolver o problema dessa pessoa. Então não é justo que eu receba meus honorários? Muito justo. Não é isso? Não é justo? Seria justo eu receber por aquilo que eu trabalhei, né? Por aquilo que eu estudei, para resolver aquele problema. Mas muitas pessoas, inclusive pessoas evangélicas, não, eu acho que dá pra gente ajeitar que tal dia eu te pago, passam-se meses e meses e nunca pago. Então eu acho assim que a partir do momento que você é cristão, que você tem princípios e que você obedece a Deus, você precisa sim, ao pagar tributos, como você citou aqui, é uma forma de você honrar as autoridades, inclusive. Quando você paga os tributos, os impostos, você está honrando a autoridade, fazendo o que Deus manda. E até porque há crentes, porque a gente não está falando para
para um outro tipo de pessoa, mas pessoas que creem em Deus, em seu coração, têm a sua fé, e eu acho incoerente pessoas que tomam essa direção, pessoas que não pagam IPTU, pessoas que não pagam a água da sua casa, a luz da sua casa, crentes. E aí eu não quero nem falar em dízimo, não quero nem entrar por esse lado que aí já aí é mais complicado. Aí tem que ser uma live só para isso. Aí tem que ser uma só para isso. Mas dentro da confissão de fé, essas pessoas, eles entenderam que se você é cristão, como o Daniel falou, se você tem que honrar os magistrados, ora, gente, você contratou o profissional que estudou 5 anos, trabalhou, fez prova, passou noites e noites estudando. Queridos irmãos, onde é que nós vamos parar com essas incoerências, e que essas incoerências elas tornam-se pecado? Outra coisa, a Daniela falou uma palavra aqui que eu tenho citado ela nos últimos dias com muita frequência. O que é princípio? Daniela, me empresta R$2. R$2. O que é princípio? Eu chegar, depois que eu usar esses R$2, me serviu, depois eu vou fazer o quê? Devolver. Isso é princípio. Mas se eu pedir a Aniele, doutora, eu estou com um problema para resolver, eu sei que você pode resolver, agora eu não posso pagar. Aí é outro patamar, é outra história. Mas crente, pois é, mas crente, irmãos, que envergonha o evangelho, que não paga o imposto, não paga os seus tributos, não paga o IPTU do carro, crentes que andam com a carteira de habilitação vencida. Gente, vamos acordar, vamos nos aproximar de Deus. Esses dias eu assisti uma live de uma pastora e ela falou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Ela disse que muitos crentes eles têm dificuldade de agir de forma correta na sua vivência social, né? De obedecer leis e princípios. E ela deu até uma sugestão para eles, né? Ela disse que seria muito mais fácil você imaginar se por um acaso você faria o que você faz, se você imaginasse Deus sempre ao seu lado, certo? Então eu acho assim que a gente, enquanto crente, a gente tem que pensar que nós representamos Deus a todo momento, a todo tempo. Você não deixa de ser crente, você é crente 24 horas por dia, onde quer que você esteja. Então você tem que agir de forma correta, pensando principalmente que você é testemunha de Deus e tudo que você faz, todas as suas palavras, os seus atos, tudo que você faz é como se você representasse Deus naquele momento. É muito importante você agir de forma correta. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 10, que comais ou que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, você deve fazer isso para a glória de Deus. Então, como você falou, né? Muito bem essa sua colocação, que a vida da gente é para a glória de Deus o dia e a noite inteira. Então, não tem isso de, agora eu não vou fazer tal coisa, porque agora eu não sou crente. Isso não existe na vida do cristão. Ponto. Mas também não pode ser também na vida do cidadão. Não vamos espiritualizar demais as coisas. Não só o crente, mas também o cidadão. Os impostos, os tributos, o cumprimento das leis, ela foi feita para o cidadão. E antes de eu ser um cristão, eu sou um cidadão. Por isso eu devo cumprir essas leis, essas autoridades e obedecer a esses magistrados, porque queira eu ou não, eles são constituídos por Deus. Amém? Que Deus os abençoe. A gente não tem mais tanto tempo assim, mas foi um momento muito oportuno, certo? Depois vocês vão lá no meu privado e tirem mais suas dúvidas. Eu quero agradecer de todo o coração a Aniele, que reservou esse tempinho, não só esse tempo, porque ela já vinha se preparando durante a semana para estar aqui. Aniele, eu quero que você deixe as suas colocações finais e fale aí da sua experiência nesse momento dessa pequena conversa com o povo sobre essa questão que nós tratamos. Então, eu gostaria de agradecer
Silvão, pela oportunidade de estar aqui, de compartilhar um pouco com vocês sobre o meu conhecimento nessa área que é tão importante na minha vida e também aprender, né, com o Silvão sobre esse tema que é bastante importante e que a gente acabou, inclusive, né, falando sobre outros pontos que realmente nesse momento de eleições são tão importantes para vocês. Agradeço a vocês, né, pela audiência, por estarem aí com a gente. E é isso, sempre que quiser, pode me convidar. Muito obrigado. E eu estou à disposição. Obrigada. Gente, é porque a gente não tem mais tempo, né? A gente poderia, outro tema, falar mais sobre isso, mas a Confissão de Fé ela traz isso porque essas coisas fazem parte da vida do crente. E há quem ache que não. Preste atenção. Há quem ache que não. Eu já ouvi crente dizer: eu não vou votar, eu vou votar em branco. Está pecando. Porque você é um cidadão. E você tem que obedecer às leis. Você vota em quem você quiser, aí é outra história. Mas que você tem que votar, tem que votar. Essas coisas, elas são feitas para que a gente erre menos, para que a gente peque menos e para que dentro das nossas vidas a gente consiga agradar e adorar a Deus na beleza de sua santidade. Daniel, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a vocês, né? Que tenham uma boa noite e reflita em tudo aquilo que foi falado. Reflita mesmo. Vá para os textos bíblicos que foram citados e se quiser mais informações sobre esse tema, me procure a Aniele, eu posso passar o contato dela para vocês lá no meu privado, porque isso é um tema muito importante e nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. Desde que o mundo é mundo, na época egípcia, existia essas questões tanto políticas quanto autoritárias. O mundo foi governado por reis e sempre foi político e sempre teve autoridade. Não pense que porque você é crente você está livre das autoridades e você tem que obedecê-las. Se o seu pastor não ensina isso a você, procure conversar com ele. Você tem que obedecer às leis, andar corretamente e servir a Deus aí na sua igreja, no seu estado, no seu município, para honrar ao Senhor nosso Deus. Uma boa noite, que Deus abençoe e que fiquem todos com Deus.